Olá, pessoal. Nessa aula a gente vai trabalhar com determinantes. Então, o que é o determinante? A gente usa determinante para associar um número real a uma matriz. Então, a princípio, a gente tem uma matriz e quando a gente calcula o determinante, a gente consegue obter um número real associado a essa matriz, tá? Bom, o determinante é útil para caracterizar algumas situações. Então, por exemplo, a gente pode descobrir se uma matriz é inversível calculando o determinante. Se o determinante for igual a zero, a matriz não é inversível, tá? Isso é um exemplo, tá? Outro exemplo do uso do determinante é para ver se ele admite ou não solução. E também tem a ver com existir uma solução única, também tem a ver com existir a inversa da matriz, tá? Uma matriz dos coeficientes de um sistema. Então, só estou dando exemplos aqui que depois a gente vai com calma estudar cada um deles, tá? Mas a gente utiliza bastante o determinante na matemática para caracterizar algumas situações. Então, como que a gente vai denotar um determinante, tá? Ele pode estar denotado assim, ó, det A, tá? Ou a matriz A entre duas barrinhas, tá? Então, ó, ou eu escrevo assim, ó, det A, ou eu coloco A entre barrinhas, tá? Ou eu coloco, essa notação a gente não usa muito, tá? Coloco o elemento da matriz aqui, ó, mas aí eu vou precisar colocar um colchete aqui, tá? Para que representa todos os elementos da matriz ali, tá? Então, a gente usa mais essa primeira e essa segunda nomenclatura, tá? Para o determinante da matriz. Então, aqui tá a nomenclatura do colchete, tá? Mas aí a gente vai fazer as outras nomenclaturas também. Então, o determinante da matriz A, sendo que ela só tem um elemento. Então, eu estou com um determinante, por exemplo, uma matriz, vou colocar aqui qualquer valor, só tem um elemento ali, tá? Então, qual é o resultado desse determinante? Se eu só tenho um elemento, a gente não, dificilmente vai ver isso aqui, porque a gente utiliza a matriz mais para um conjunto de elementos, né, e não para apenas um, né, porque aí é um número real qualquer, né, não faz sentido utilizar, mas se fosse calcular o determinante dessa matriz, seria o próprio valor. Outra anotação seria, né, usar barrinhas aqui, mas eu nem vou comentar porque vai confundir vocês com o módulo, tá? E não é o caso, tá? Bom, então, esse exemplo aqui é só para colocar para vocês, mas a gente não vai utilizar muito. Aí aqui uma matriz 2 por 2, aí sim, né, a gente vai começar a calcular. Então, ó, observem que eu coloquei o det, aqui a matriz entre colchetes e aqui todos os elementos da matriz. Então, uma outra nomenclatura, né, ó, ou, né, como que eu posso escrever isso aqui de uma outra forma? A matriz e essas barrinhas aqui, tá? É a mesma barrinha de módulo de valor absoluto de um número real, mas aqui a gente vai ter aqui dentro uma matriz, tá? Então, como que a gente calcula o determinante dessa matriz? Então, se vocês lembrarem lá do ensino médio, que vocês já viram, e se vocês não viram, não tem problema, tá? A gente faz o seguinte, a gente faz diagonal principal, esse vezes esse, menos a diagonal secundária, que é esse vezes esse. Ó, então, fica A11 vezes A22, que é o que está aqui, tá? Tá de azul, ó. Menos, é sempre menos o que está na diagonal secundária, que é o que eu coloquei de vermelho, tá? Então, eu coloquei um exemplinho aqui para a gente fazer, uma matrizinha aqui, ó. Então, eu já vou usar essa notação mais simples, que é a de barrinhas, tá? Então, se eu tenho essa matriz aqui, ó, 1, 2, menos 1, 3, e eu quero calcular o determinante dela, porque já está a notação aqui de determinante. Então, como é que fica? Fica 1 vezes 3, 3, menos o que está na diagonal secundária. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Então, fica isso daqui, ó, tá? Então, vou ficar com 3 menos menos 2. Então, eu vou ficar com 5. Por quê? Porque eu vou ficar com 3 mais 2, ok? Então, só para recordar ali como que a gente fazia. E uma matriz 3 por 3, como é que funciona, né? Geralmente no ensino médio, vocês viram a regra de Sarros. Aqui, no cantinho para vocês lembrarem.
Tá? Vou falar sarros mesmo, né? Mas acho que a maneira correta de falar é sarri, mas a gente dificilmente fala esse nome corretamente ali, todo mundo fala sarros, então vocês vão lembrar lá do ensino médio. Então, como que é feita essa regra de sarros aqui? Então, eu tenho a matriz, aqui a notação, né, com colchete, ó, det, e a matriz entre colchete, ou você pode usar essa nomenclatura aqui, né, tá toda a matriz 3x3 entre barrinhas, né. E como que a gente faz essa continha? Então, na verdade, a gente faz o seguinte, a gente dobra as duas primeiras colunas, tá? E faz o seguinte, então eu vou colocar de verde aqui, é como se fosse um rascunho pra gente, tá? Eu vou colocar aqui. Ó, a gente dobra a primeira e a segunda coluna, e aí eu vou fazer de azul, ó. A gente vai ter três diagonais, ó. Vai ter essa daqui, vai ter essa daqui e vai ter essa daqui. Essas três primeiras diagonais, que é da esquerda para a direita, a gente vai manter o valor da multiplicação. Então, na verdade, a gente soma. E depois a gente vai fazer menos, aí a gente vai fazer as diagonais secundárias, tá? Vou deixar para riscar depois. Vamos calcular aqui o produto das diagonais que a gente obtém aqui da esquerda para a direita. Então, olha, a gente vai ter aqui A11 vezes A22 vezes A33, tá ok? Então, vai ficar assim, ó. A11 vezes A22 vezes A33, mais A12 vezes A23 vezes A31, mais A13 vezes A21 vezes A32, ok? Então, todos positivos. Aí, eu vou agora da direita para a esquerda. Então, da direita para a esquerda, a gente subtrai o resultado das multiplicações. Então, da mesma forma, eu vou ter três diagonais da direita para a esquerda, só que aí eu vou trocar o sinal, tá? Então, vai ficar assim, ó. Vou fazer de vermelho, porque aí fica bem nítido para vocês que são as diagonais que eu estou trocando o sinal. Então, vai ficar menos o resultado dessa multiplicação aqui, ó, A12 vezes A21 vezes A33, tá? Menos A11, ó, vezes A23 vezes A32, tá? Menos a última diagonal aqui, A13 vezes A22 vezes A31, tá? Então, quando a gente somar todos esses resultados aqui, a gente vai obter o determinante da matriz, tá? Então, vou colocar um exemplo aqui para vocês, numérico, tá? Para a gente fazer, vocês vão ver que é bem mais fácil, né? Que aqui eu estou carregando as letras que representam, né, os números ali na matriz, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Poderia ser qualquer valor aqui dentro, tá? Qualquer número real, tá, gente? Então, vou colocar 1, 2 menos 1, depois 0, depois 3 e depois menos 1, 4, 1. Então, eu vou fazer de verde para acompanhar a notação. A gente vai dobrar a primeira e a segunda coluna. Vou até fazer um comentário aqui. A nomenclatura matemática correta mesmo seria eu não dobrar aqui, tá? Eu fazer um rascunho ali para dobrar, para manter o igual ao lado aqui da matriz, tá certo? Só que fica um processo muito demorado, a gente tem que escrever os números toda vez novamente, tá? Então, estou fazendo mais na prática, né? Mesmo porque vocês não precisam daquele rigor matemático, né? Vocês precisam entender o método, tá? Mas vocês vão verificar nos livros, né, que geralmente tem a matriz, aí tá igual e dá o resultado, tá? Que eu não posso colocar essas colunas aqui
entre o final do determinante e o igual ali, tá? Mas eu vou ser um pouco mais razoável aqui para a gente não perder muito tempo repetindo de novo, tá? Essa nomenclatura, tá? Opa, apaguei demais. Aí. Então, vamos lá. Então, ó, da esquerda para a direita, eu vou somar, né? Então, quando eu faço, ó, essas diagonais aqui, eu só mantenho o resultado, então vai ficar 1 vezes 2 vezes 1, então vai dar 2. 2 vezes 3 menos 1, vezes menos 1, então eu vou ficar com 6 vezes menos 1, menos 6, menos 1 vezes 0 vezes 4. Então, zerou, então não preciso colocar nada. Eu vou até colocar o zero aqui, só para vocês lembrarem que são 3 termos, mas não precisa. Aí depois eu vou da direita para a esquerda. Então, eu vou ficar lá com 2 vezes 0 vezes 1, então eu vou ter menos 0. Depois, deixa eu até marcar aqui, né? Depois, 1 vezes 3 vezes 4, então eu vou ter 3 vezes 4, 12. Negativo, né? Porque eu estou lá na diagonal da direita para a esquerda. E menos 1 vezes 2 vezes menos 1. Então, aqui vai dar menos 1 vezes 2, menos 2, menos 2 vezes menos 1, 2. Só como eu estou, né, da direita para a esquerda, então vai ficar negativo. Tudo bem? Ó, aqui vai dar positivo, só que vou ter o sinal de menos da operação. Tá? E aí, eu vou juntar tudo isso aqui. Então, vai ficar 2 menos 6 menos 4, menos 4 com menos 12, menos 16, e menos 16 com menos 2, menos 18. Tá? Isso aí. Ok. Tudo bem? Então, isso aí para lembrar a regra de Sarros aí. A maioria de vocês já vai ter visto no ensino médio. Se vocês não viram, né, ou não lembram direito como faz essa regra de Sarros, deem uma treinadinha porque vai ser muito útil aí, né, no desenvolvimento dos exercícios, tá? Claro que nós vamos ver outros métodos, né, mas ele é bem interessante, tá? Bom, então eu vou falar da próxima aula como que a gente faz uma fórmula geral para esse determinante, né? Porque até agora a gente viu regrinhas, né? Quando tem um termo só da matriz, mantém o valor. Quando é uma matriz 2 por 2, né? Como é que eu faço? Diagonal principal menos diagonal secundária. E quando eu tenho uma 3 por 3, o método mais usual é a regra de Sarros. Por que agora a gente vai generalizar e vai ver depois outro método que é o Laplace? Porque o Sarros é muito importante que vocês lembrem que ele é aplicado apenas para a matriz 3 por 3, tá ok? Eu não posso aplicar Sarros na matriz 4 por 4, por exemplo, tá? Que aí a gente vai ver um outro método que ele é mais geral, que a gente consegue aplicar em matriz de qualquer ordem, tá bom? Então, beleza, pessoal. Nos vemos na próxima aula. Até mais.